Olá, esse é o programa Municípios em Ação e no programa de hoje nós vamos ter a presença do Adriano Dias, ele que é presidente da ONG Com Causa, com a participação e os comentários do engenheiro Jorge Mourão. O programa Municípios em Ação volta já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui nos estúdios o Adriano Dias, ele que é fundador da Com Causa. Primeiro quero agradecer a sua participação aqui no programa, Adriano. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Acho muito importante essa iniciativa de estar falando dos municípios da Baixada Fluminense. Então esse espaço aqui é muito precioso para a gente. Então, ok, quero agradecer, né, o nosso engenheiro Jorge Mourão. Mourão, com essas mudanças de tempo todo aí, causa um reboliço danado na nossa vida, né? Pois é. E muito interessante aqui, a gente está conversando um pouco aqui com o Adriano, e a importância do movimento desse, né? Porque se trata da valorização da vida. Né? Esse é o princípio. As dificuldades que existem, os acidentes que acontecem muito frequentemente, infelizmente até com muita frequência, né? que atrapalha a qualidade de vida das pessoas, mas que é um movimento. Já há quantos anos, Adriano? A gente tem enquanto Com Causa, no conceito da cultura de direitos, a gente tem 12 anos. Né? Tempo, né? Mas assim, se considerar a formação das pessoas, né, que pensaram Com Causa, desde a década de 80 a gente participa de vários movimentos, inclusive a Diocese. Agora, Adriano, quem é Adriano Dias? Bom, eu sou militante desde que me entendo por gente, né? Eu tenho 49 anos, desde 15 anos de idade eu participo de movimentos sociais de alguma forma, pela música, ou pela cultura, ou pela política, né? Militei pela política há alguns anos, depois eu meio saí dessa discussão do debate da política partidária e fui me dedicar Com Causa, criar um movimento social de valorização da vida, como diz bem o Mourão aqui, que debatesse direitos humanos para além daquele debate da morte, da perda, né, da defesa dos direitos humanos, e fosse mais da promoção dos direitos humanos. Porque a defesa, Mourão, é quando já houve o dano, e às vezes o dano não dá mais para reparar, principalmente quando se perde alguém. E lamentavelmente na Baixada, a gente, nesse momento que a gente se pensou ali em 2005, né, se repensou, porque Com Causa, vamos dizer assim, oficialmente, de documento, a gente já está oficial desde 2000, mais ou menos. Mas esse conceito de cultura, promover uma cultura de direitos para enfrentar a cultura da violência, para enfrentar a cultura do desrespeito. O que leva à violência? Começa no pequeno desrespeito do dia a dia, da desconsideração do próximo. Então a gente se repensou em fazer uma ONG de direitos humanos, com todos os xingamentos que tem, no conceito da cultura de direitos em 2007, e vem se repensando a cada ano, porque a sociedade vai mudando. A Baixada Fluminense em 2007, o Estado do Rio era um jeito, né? Depois a gente estabeleceu uma relação muito forte com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. Eu me orgulho muito de falar que a gente ajudou a construir uma política pública nacional, que infelizmente não existe mais, que era o Centro de Referência de Direitos Humanos. Terminou quando? Na verdade terminou já no segundo governo Dilma, a gente já, mesmo sendo uma continuidade, a política já foi esvaziada. Assim como a política dos pontos de cultura. A Dilma tinha um ministério que tratava disso? Sim, existia o Ministério dos Direitos Humanos. Né? Na época, era a ministra Maria do Rosário, né, que a gente estabeleceu uma relação maior. Antes era o Neumário Miranda. Eu vi uma foto com sim. você. Antes era o Neumário Miranda, né? Que tem uma história bem fabulosa de vida. Conheci todos os ministros dos direitos humanos, eu conheci todos eles. E aí, eu acho que nesse período da Rosário é que se materializou, na verdade, na ponta, a defesa e promoção dos direitos humanos. Então, mesmo. Porque acontecia. Há muita discussão, uma coisa que me irrita um pouco, eu acho que eu posso falar um pouquinho isso, Mourão, às vezes é o debate demais e a ação de menos. A gente discute aqui o conceito dos direitos humanos e a polícia mata, e o policial é bandido, mas o bandido é coitado. Olha só, como é que ele resolve? Como é que a gente muda as estruturas? E então esse excesso de debate sempre me incomodou muito. Por isso que a gente sempre foi muito rua, a gente promove,
né? Mas você acha que na criação do Ministério, né, e a gestão da Rosário, isso foi no primeiro da Dilma? No primeiro da Dilma. O que aconteceu? Isso funcionou? O que eu posso falar de experiência de uma política nacional que chegou na ponta. No primeiro governo da Dilma, já existia esse ministério, mas ele não tinha um perfil de atuação. Foi criado no governo Lula? Foi criado no governo Lula. Ele era ligado à secretaria, ao Ministério da Justiça, e aí ele virou uma secretaria independente, o ministério, no governo da Dilma. Aí absorveu essa secretaria. Aí virou uma secretaria. Então você tinha o Ministério das Mulheres, que é a Secretaria das Mulheres, de Igualdade Racial, e o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Cultura. Era o que nós trabalhávamos, e da assistência social, combate à fome, que nós trabalhávamos. Tinha esses ministérios operando, né? Daí nós trabalhávamos na relação com esses ministérios. Dentre esses, o que mais tinha recursos era da assistência social, que tem as políticas municipais de assistência, os CRAs, as políticas municipais que tem já alicerçados de década de 90. Os outros eram as primas pobres, direitos humanos, mulheres, cultura, negros. Até então a Concausa não existia? Ela já existia, a gente passou a ser conveniado com eles. O que acontecia? A Concausa é uma ONG? Sim, é uma ONG, é uma organização da sociedade civil, né? A gente se organizou, instituiu um CNPJ, né, uma ato, estatuto. Nessa época você trabalhava onde? Eu trabalhava, o último trabalho penúltimo que eu tive, eu estava em Brasília, trabalhei 2 anos como assessor parlamentar, depois como chefe de gabinete, e aí depois eu tinha que trabalhar para sobreviver, eu fui um dos subsecretários do professor Luiz Eduardo Soares em Nova Iguaçu. Ele foi secretário de quê? Foi secretário de Prevenção da Violência e Valorização da Vida. Era uma secretaria específica, foi criada. Ele já tinha sido secretário de Segurança Pública. Foi, né? Do Estado e Nacional. Tá. Isso em que governo? Do governo Lindbergh, no meio do primeiro governo Lindbergh. Sim. E aí, para o segundo governo, ele acumulou a pasta de assistência social, e foi o momento que eu saí para me dedicar com causa. Entendeu? Que tal, uma boa figura, né? Sim, eu aprendi muito com ele. Sim. Ele teve com o Garotinho, não foi? Foi secretário. Foi a invenção do Garotinho, o Garotinho que trouxe ele, né? Mas depois se desentenderam lá com a história da banda podre e tal, e acabaram os dois, são meio desafetos aí, né? Até hoje são desafetos. Agora, o objetivo... Ele como um estudioso, um homem que conhece. Sim. Dedicado, positivo, né? Sim, ele tem uma vida inteira dedicada a isso. Ele tem desde que ele é pós-doutor, então ele tem esse debate antropólogo, né, pós-doutor. Então, ele tem um debate, eu aprendi muito com ele e com as pessoas que trabalhavam com ele. Para mim foi muito útil, porque juntou a prática com uma formação acadêmica, que eu acho que nem se eu fizesse uma pós com ele, eu conseguiria ter. Porque foi a vivência, porque as coisas foram acontecendo. Esse é o programa Municípios em Ação, entrevistando o Adriano Dias, ele que é o fundador da Concausa. Nós vamos para um rápido intervalo, depois nós vamos saber quais são as atividades que a Concausa está planejando já para 2019. Voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação, e hoje com a participação especial do Adriano Dias, ele que é o fundador da ONG Concausa, né? Vai estar fazendo aqui um balanço geral dos trabalhos desenvolvidos. Se você quiser acompanhar toda a nossa programação, saber das entrevistas, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Ou então direto acompanhar, mandar informação. Renato, a gente queremos fazer uma pergunta, queremos participar, ou então queremos que você entreviste fulano, beltrano, manda pra gente, tá no blog, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br. Sem ser cedilha, nós vamos estar acompanhando. O Adriano, eu vou interagir com o Mourão aqui. Quais são as atividades? Por exemplo, esse é um ano bastante complexo, porque está se falando muito de direitos humanos, está se falando muito de ditadura, está se falando muito de violência, está se falando sobre feminicídio, palavras novas, está se falando de uma série de contexto em que o nosso povão que está assistindo ali, fica em conflito. Qual as ações, o planejamento da Concausa agora já para 2019? A primeira questão, as pessoas ficam em conflito porque não viveram.
né? Quando se fala em feminicídio, nas ditaduras, acho que quem não viveu as violências pode ficar com um conflito. Quem viveu as violências, eu não vivi a violência da ditadura, mas conheci pessoas, como eu falei, o companheiro Mineiro, na verdade ele era não, outro companheiro nosso, o Junei Viana, né, que era ex-guerrilheiro. Nós falamos fora aqui do programa, e foi, lutou contra a ditadura, ficou 10 anos preso, lutou pela anistia, fez greve de fome. Então, quem sabe o que é uma ditadura de fato, não pede ela de volta, nenhuma forma de repressão. A gente não poderia, por exemplo, estar falando aqui. Então, eu acho que o princípio não é ficar no embate. Eu não preciso te convencer, eu preciso dialogar. Eu acho que a gente está perdendo diálogo. Essa grande perda da sociedade é a gente já chegar antes com um pré-conceito. As coisas que estão sendo faladas sempre já existiram. O feminicídio sempre existiu. A gente, atuando pela Concausa, já percebia isso. Destrincha o que é feminicídio. O feminicídio foi tipificado por lei agora há pouco tempo, que é crime motivado por gênero. Quer dizer, crime contra a mulher, violência contra a mulher, motivação é pelo fato dela ser mulher. Então, a pessoa se acha no direito de violentar, de matar essa pessoa. Então agora é tipificada e agravada a pena. E parece que a televisão agora não sai desse capítulo, né? É uma palavra nova, as pessoas gostam, né, de ficar falando. A gente falava antigamente, eu acompanhei desde o processo da aprovação da Lei Maria da Penha até a interpretação. Você não acha que tem que ter um João da Penha, não? Olha só, historicamente as mulheres, antes mesmo da escravidão da população negra, já existia o preconceito contra as mulheres. Então, se você pegar na história, você tem que ver que isso é uma reparação que a gente tem que fazer há mais tempo. Infelizmente é cultural. É cultural da sociedade humana como um todo. E o que acontece? Antigamente a gente comemorava, entre aspas, quando aumentava os registros nas delegacias de apoio à mulher. Por quê? As mulheres estavam indo às delegacias. Eu fui parceiro de vários delegados aqui na Baixada, a doutora Tereza Pesa, Como é o nome daquele que a gente entrevistou, da Polícia Civil? O chefe da Polícia Civil aqui na Baixada. Foi o Zaqueu. Zaqueu Teixeira? Não, daqui da Baixada. Claro. Delegado? É o doutor... Gente boa, ele. Doutor Felipe. Doutor Felipe? Eu acho que você quer, doutor Felipe. Tem vários delegados do Felipe, eu tenho que saber quem. Era o chefe da... Doutor Luiz Henrique. Sim. Isso. Agora já saiu, não está mais na 54. A doutora Carmadela, que fomos as primeiras delegadas. Também já esteve aqui. Então assim, a gente comemorava quando tinha mais registro de violência contra a mulher. Não se apresentaram. Só que hoje, por exemplo, falando sobre a questão rapidamente, me tem preocupado esse debate que tem feito na sociedade de eu posso promover a violência contra o outro. Eu tenho dúvidas hoje se os estupros coletivos, se esse aumento da violência contra a mulher, ele está sendo que há um entendimento devido aos discursos, quando quem nos governa faz um discurso incentivando, quando os líderes políticos ou religiosos incentivam, por exemplo, homofobia. Eu fui pegar um caso em Volta Redonda, não falo o caso. Quando eu vi a atrocidade que fizeram com o rapaz de 17 anos, eu falei assim, não é possível isso. Não vou ter detalhes, mas assim, a brutalidade que fizeram, né? E por uma motivação supostamente religiosa, entendeu? Esse crime foi demandado pelo Ministério, inclusive, no Ministério da época dos Direitos Humanos. Que aí, só para resgatando um pouquinho, o que foi, só para a gente concluir essa parte da relação com os ministérios, que acabou a política. O Ministério, como não tinha mãos e pés nos estados, que era um ministério sem dinheiro, ele tinha as ONGs que eram conveniadas, apesar de pensar, tem que acabar com as ONGs. Olha, eu vi muita gente lá dos ministérios saindo de madrugada, no telefone, falando com gente da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, gente de ONG, lá no interior do Brasil, porque havia um conflito de terra, porque mataram um indígena, porque havia uma situação qualquer, porque mataram alguém da população de rua. Entendeu? Porque havia uma cidade de colapso, porque os haitianos... Ou seja, não tinha nenhum órgão que fiscalizasse as ONGs. A PRF, a PF era os braços do Ministério dos Direitos Humanos. Mas não tinha um órgão direto. Para fiscalizar. Por exemplo, na região serrana, após as chuvas de 2011,
Nós tivemos lá em 2012 uma força-tarefa, nós da Baixada, Juiz de Fora e o DDH de Petrópolis, porque tinha 191 pessoas desaparecidas ainda. 191 famílias que não sabiam se seus entes estavam vivos ou mortos. Aí que eu descobri, junto ao Ministério Público, ao PLID, Programa de Localização de Pessoas Desaparecidas, a diferença entre identificado e reconhecido. Eu não sabia o que era. Então, as ONGs... o caso de uma mãe lamentável lá, né? Entregou o filho ou filha, não me recordo, entregou, e o filho foi enterrado como indigente. Ele foi reconhecido, ele não foi identificado. Entendeu? Ele, para a justiça, ele não está identificado. Identificação por DNA, por documentação, por alguma forma. Não está o reconhecimento não é considerado. Então, no meio daquela catástrofe toda, que mais de 1.100 pessoas morreram, né, somente nos 3 municípios, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, somente Teresópolis, né, também pessoas foram enterradas de maneira... E ninguém tomava conta disso, né? Estava parado o Ministério Público, isso estava parado. Aí foi feita a força-tarefa, a gente não foi lá escavar, nada não. A gente foi verificar nos órgãos, abrigos, conversar com os familiares, foi nos bairros, nos bairros. Um apoio humanitário, né? Olha, o que aconteceu, onde é que está? E aí a fila começou a andar, né? Começaram a identificar as pessoas. Só na primeira semana foram 40 pessoas identificadas, junto ao Ministério Público. Também teve uma parceria. Para ser emitido atestado de óbito. Exato, gente que não tinha direitos reconhecidos. E teve uma situação que a gente descobriu, gente que está pagando PVA ainda de carro que estava soterrado. A gente descobriu gente que não conseguiu dar baixa no carro. Foi um fenômeno natural, né? Foi uma catástrofe. Por exemplo, isso é uma ação de direitos humanos. Então, isso e a CONCAUSA atuou em cima dessas atividades? A CONCAUSA, o IEC de Juiz de Fora, também eram um centro de direitos humanos também, eram como a gente, um centro de referência de direitos humanos, uma política pública em que a gente contribuiu para construir, que era o Tudologia. Olha, e o CDDH de Petrópolis, do Leonardo Boff. Eram 3 ONGs atuando juntos. Boa figura aí. Sim, fantástica. Atuando juntos numa função, a ordem do Ministério. Como o Ministério não tinha como atuar lá na ponta, né, deu uma ordem para a gente fazer esse trabalho. Então eram os antigos balcões de direitos, que era uma coisa basicamente do direito não atendido. E aí a população não sabe seu direito. E muitas vezes as pessoas não subiam a escada da CONCAUSA, não iam na CONCAUSA, não entravam nos prédios, porque cultura é direito. O que é direito? Direito de quê? Meu ferro queimou. Eu peguei casos que a pessoa foi expulsa de casa pelo companheiro, a casa da mãe dela, e ela achou que estava certo porque era analfabeta. Então ela não tinha nem ideia do direito dela. Entendi. Entendeu? Então a necessidade de promover os direitos humanos se tornou prioridade para a CONCAUSA e para o Ministério. Então a gente ajudou nesse sentido, de não só ir lá defender, no caso lá da região serrana, no caso a chacina da Baixada, entre outras chacinas, mas sim promover. O que a gente faz? Promover. A gente junta com a cultura, a gente faz show de rock, cinema, atua na comunicação, capacitação dentro da universidade, palestra. Aí a gente percebeu que a garotada, diferente da gente, tem uma paciência um pouquinho mais curta. E cada vez mais a gente tinha que ser mais objetivo. Aí a gente tinha lá o programa Agentes pela Cultura de Direitos, 2 meses e tal. Aí depois a gente começou a ter o circuito de debates, que era só uma palestra e tal. Depois começou a ter o debate-papo, que era simplesmente encontrava uma roda de conversa de 15 minutos, porque era onde a garotada conseguia se inserir. Mais que isso, ir em qualquer lugar. E outra coisa, como a gente tinha aquele símbolo do governo federal, às vezes distanciava, afastava, ao mesmo tempo legitimava alguns lugares. A gente, em vários lugares, a gente botou banner para dizer, olha, aqui tem poder público. Isso é muito importante também. Identificar os locais, porque o lugar que não tem nada identificado é onde acontece as atrocidades, a violação. Bem, esse é o programa Municípios em Ação e hoje entrevistando o Adriano Dias, ele que é o fundador da ONG CONCAUSA, que trabalha a respeito da cultura de direitos humanos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial do Adriano Dias, ele que é fundador
da ONG Com Causa, Cultura de Direitos. E se você quiser ali, ficar acompanhando todas as nossas entrevistas, acompanhar, é só ligar na TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Ou então, Renato, quero mandar uma matéria, bababá. Aí você entra no blog, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br. É claro que tem no YouTube, no Facebook, no Zap, as redes sociais é bom que fica lá, está crescendo uma coisa importante. Agora, antes de saber mais da informação com o Mourão e com o Adriano, a nossa sociedade está mudando, o comportamento está mudando. Hoje em dia, você entra até no ônibus, parece que ninguém se comunica, todo mundo virado para o celular. Dentro da sala de aula está tendo uma briga danada, porque as crianças estão mais preocupadas em olhar no Zap as informações. Dentro de casa, ninguém almoça mais, Adriano. Sim. A família, o laço de família já está perdendo aquela essência de conversar, de ter uma afetividade, né? Ter uma integração, né, Moral? Isso é terrível, isso é terrível. E isso está mexendo com a própria sociedade. E eu queria que você pudesse, nessa questão da cultura de direito, isso também não mexe com o subconsciente da população? Mexe, porque acontece o seguinte: primeiro está virando uma patologia, inclusive eu já passei por essa patologia. Eu me reeduquei na relação com o telefone. Estou tentando, inclusive, o meu telefone é o trabalho, né? Em todo sentido, meus 2 trabalhos. Mas eu me reeduquei nesse sentido. Eu tenho um filho de 8 para 9 anos e de vez em quando rola umas broncas para, e aí? A gente não vai estar juntos? A gente vai estar presentes? Fica viciado em celular, né? Sim. E há pouco tempo também eu estava parado no bar olhando e de fato, né, as pessoas todas ali. O que isso está sendo ruim por um lado? Antigamente, os comentários racistas, homofóbicos, xenofóbicos eram restritos. Aí desculpa, eu tenho que colocar uma opinião minha, né? De pessoas que eu não considero, não respeito. Eu não respeito quem não respeita o outro. Não consigo respeitar, né? A opinião. Quando a pessoa faz um comentário racista, eu não consigo respeitar aquela pessoa. O comentário é aquela opinião. Eu posso respeitar uma opinião do Mourão sobre outro determinado assunto, só que tem coisas que são pétreos e que eu não consigo respeitar, né? Ele só tinha a mesa de bar ou a roda de conversa para colocar para fora os seus comentários maldosos, os seus xingamentos, o seu falar mal do outro, maldizer, e ficava ali. Hoje, qualquer idiota pode falar mal do outro, pode caluniar o outro, e isso chegar a milhões e milhares e milhões de pessoas. Em 2013, quando o pastor Feliciano assumiu a Comissão de Direitos Humanos da Câmara, eu participei de uma reunião com outros pastores, com a comissão externa que foi criada da Câmara de Deputados. Eu, por acaso, estava naquela reunião. Outros pastores de outras igrejas encontraram com deputados que não estavam mais participando da reunião da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Em Brasília? Em Brasília, da Câmara Federal. Para dizer que aquele pastor ali não os representava. Igrejas batistas, igrejas, né? Sérias, né? Igrejas bastante sérias. E aí, um parlamentar, se não me reservar, falou o seguinte: atrás da proteção da atuação de parlamentar, tinham alguns religiosos que pegavam assim, uma fala, imagina como seria devastador isso. Vamos pegar como exemplo. Isso aconteceu. Eu sou professor Adriano, dou uma palestra sobre sexualidade infantil. Aí eu começo a falar e tal, e em determinado momento eu falo o seguinte: a criança, a partir dos 7 anos, começa a desenvolver a sua sexualidade. E blá 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 blá. Aí no final eu falo assim: por isso que eu gosto tanto de trabalhar com crianças, e rio. A pessoa pega o trecho, corta esse pedaço, junta isso, faz uma montagem e bota no seu portal. Porque o Adriano, da ONG Com Causa de Direitos Humanos, falou de uma palestra que a criança começa a desenvolver a sexualidade com 7 anos e depois, por isso que eu gosto tanto de trabalhar com criança. Isso é verdade, aconteceu. Aquele professor
esse vídeo teve acesso a 70 mil pessoas na época, e não era como estava, estou falando de 2013, hoje teria mais. E sob o manto da proteção da atuação parlamentar, aquela pessoa não teve a reparação judicial, Ficou mal. ficou para desfazer isso. Casos de pessoas que foram agredidas na rua e até morreram por boatos em rede social. A gente teve casos aqui no Rio de Janeiro, se não me engano, em Cabo Frio. Então hoje o celular se transformou numa arma. O que era para dar liberdade está transformando as pessoas em idiotas. Por outro lado, sabe, Adriano, eu acho que é um instrumento fantástico. Não! A gente O que veio. acesso que você tem à informação, à cultura, que depende da tua vontade. Como é que você vai usar isso, né? Se você usar para propagar boas ideias, bons princípios, bons valores, que é uma coisa que você faz, que a gente luta pra caramba aqui para valorizar as coisas que precisam ser passadas. Tomar conhecimento. Né? Usar a informação como instrumento de libertação mesmo, sabe? De fortalecimento da cidadania. É uma maravilha. Agora, a faca que você corta, né? O bife que você vai preparar, que você corta corta tua mão também. alface, você mata uma pessoa. Né? Aquilo mata. Por exemplo, tem sempre esse lado, tem os dois lados da questão. Agora, que é devastador a negatividade, isso é fato. Agora, também te leva para o céu, não tem assunto, no nível de profundidade que você quiser. Sim. História, qualquer assunto que você procura, que você acha, né? Nível de informação, de conhecimento. A CONCAUSA defende quem é caluniado, quem a fake news a gente tem a delegacia de crimes de internet. Geralmente a gente orienta a pessoa a fazer o registro, fica na cidade da polícia. Agora, e o registro. Uma coisa importante. Tanto que o mau uso. Existe uma delegacia especializada em crimes de internet no Rio. Se reflete agora, inclusive nas eleições. Sim. Olha que absurdo, coisa terrível. Sim. Dada essa febre de uso. A tal da história da mamadeira, por exemplo, que nunca existiu. Dada essa febre de uso, que é uma coisa exagerada mesmo. E a nossa má tendência, nós seres humanos. O uso que tem sido feito, lá na América, né? Aqui no Brasil, trouxe isso para cá. Né? Agora, rapidamente, eu vi uma matéria essa semana, Renato, Adriana, lá na América, no Vale do Silício, que é aquela região da Califórnia, né? Onde estão os grandes centros de pesquisa, é a sede da Google, da Apple, de tudo. Os filhos desses caras, dos caras que trabalham, das cabeças não tem rede. Eles não têm rede. Estão em escolas que não tem computador. Celular nem pensar. Pesquisa. Meu filho não. Biblioteca, ela vai pegar livro para pesquisar, escrever. Em que lugar é esse? Por um lado, os filhos dos grandes CEOs. Cabeça dos caras. Quando vir pro Brasil vai ter passeado. Mas isso aí, rapaz, já chegou olha, tinha escola na América, até pública, que o aluno começava o ano e ganhava um tablet. Um tablet para. Eu não sou totalmente contrário. Eu acho que você tem que controlar. Foi suspendido. Mas você tem que controlar o que a criança vai acessar. Para ver site de sacanagem, site de relacionamento, site de bobagem, de compra, de venda. Os caras enlouqueceram, recolheram, tomaram de todo mundo. Não tem mais. Não é assim. Isso é um negócio complicado. A gente concluindo. Quando eu falo que eu operei Telex, o pessoal ri. Eu sou da geração Telex. Eu comecei a década de 90 batendo máquina. Aquelas fitas. Não, Telex mesmo, você tinha que juntar a tecla. Do Telex, Morse. Não, o Telex, lembra Telex não, cara. Máquina então sabe aquela fitinha? Não era fitinha não, você mandava um texto. Você mandava para mim. Um texto. Eu recebia na minha máquina lá. Tá. Um Telex. Tipo telegrama. Não lembra o Telex, rapaz? Tô me sentindo mal agora. Meu filho aceita, mas você não. Ele é muito novo, ele não lembra. Não vem com essa não. Não, já reparei o lápis de memória aqui. Aí a gente começa a década de 90 na máquina de escrever e termina mandando e-mail. A gente começa a década de 2000 no e-mail e está em 2010 na mensagem automática pelo celular. Entendeu? É tudo muito rápido. Eu, na década de 90, dei aula de informática. Eu falei uma coisa assim, que eu li em algum lugar, não é meu. Daqui a um tempo, o importante é você saber aonde acessar a informação e não deter a informação. Hoje, não tem uma coisa que meu filho me pergunte,
Minutinho, eu consulto, É? vejo qual a fonte, ver qual é a fonte, Isso é verdade. Isso é importantíssimo. porque Mas isso é uma coisa inclusive fantástica, artigos acadêmicos Isso é uma coisa falsos são extraordinária, né? publicados. Ali, num aparelhozinho desse, você tem o mundo na mão e toda a informação que você imagina. A fonte é para ser induzida a erro. Olhando pelo lado bom da coisa, é uma coisa Só que olhando pelo lado mal da coisa. O mal é pesadíssimo mesmo. A experiência que a gente tem na Concausa, ou e na sociedade, o xingamento, a violência, O bullying, o bullying, ele é potencializado, ele é compartilhado muito. à enésima potência. Agora, Adriano, uma coisa que sempre está em pauta, principalmente agora com a eleição do presidente da República, é a questão da violência. Essa questão da cultura de direito, como é que você avalia, na tua visão, para minimizar o impacto da violência, principalmente da juventude? Os exemplos que possam passar para a sociedade em que possa minimizar o impacto da violência. Olha, eu sou municipalizador da segurança pública. Eu acredito que só os municípios podem reverter o quadro de violência do Estado. Repassar... Não é repassar. Quando se fala em municipalizar, se pensa em guarda e guarda armada. Isso é recorrente nos debates. As políticas municipais, quem é que conhece mais o território? Quem é que está mais ali? Quem mora aqui? Quem mora ali. A gente estava discutindo isso em outro momento aqui nesse programa. A Guarda Municipal tem importância grande de desconstruir a distância entre as polícias, que eu considero a Guarda uma polícia, e a juventude, entrar dentro das escolas, tirar esse buraco que existe do olhar, que o crime está conseguindo cooptar a juventude, né? E que o inimigo é o fardado e o bom é o criminoso, tanto que ele adquire a gíria. Eu dei palestras em colégios que a garotada começou a adquirir gírias da Baixada que não eram posturas que não eram nossas. As políticas de assistência social, de cultura, de educação, de esporte, a educação como uma base, a segurança pública alinhada como parceira e o alicerce da assistência social, a cultura e a educação para visibilidade. Essa eu acho que é a fórmula. Não é matando, não é abatendo que a gente vai resolver. A gente tem uma experiência, e aí posso falar tranquilamente, está fora do período eleitoral, que é meu amigo, o André Siciliano, quando foi prefeito em Paracambi, eu tabulei... Deputado estadual, atual presidente da Alerj. Eu tabulei os anos que ele foi prefeito lá. O que ele fez? Ele pegou a cidade, que era conhecida como a cidade do Doutor Eiras, aquele manicômio, e transformou na cidade da Escola Fábrica, que ele tem um grande orgulho até hoje, das várias escolas... Fábrica? Escola Fábrica. É uma escola, uma fábrica, que era uma fábrica de tecidos inglesa, que fechou na década de 90. Foi ele que levou para lá. Não existia e fechou. Existiu, a cidade cresceu. Transformou a escola? O trem ia até dentro lá para pegar os tecidos. É uma construção linda, de inglesa, parece aquele castelo do Harry Potter, daquele filme, né? É lindo o lugar, é lindo, parece que está na Inglaterra, assim, as árvores, né? E aí ele desapropriou, só que o município não tinha estrutura para poder trabalhar. Para funcionar. E que ele fez parcerias com o governo federal e estadual e levou para lá vários cursos de nível médio e superior. Além disso, a prefeitura começou a promover com a juventude local programas de ocupação, não só mera ocupação dessa juventude, e de empregabilidade com os pais. Reduziu a praticamente zero no último ano de governo deles. Tem um homicídio na cidade. Mas é isso aí que eu estava começou em 2011, 2001. A miséria, rapaz, é a mãe dessa... A desigualdade é a culpa, não é, a desigualdade é que é o estupim. Eu concordo. Entendeu? Então a empregabilidade, A miséria. a falta de visibilidade, muitas vezes, não é passando a mão na cabeça não, o jovem, esse conceito não é meu, esse conceito de vários pensadores, entre eles o próprio Luiz Eduardo Soares. Muitas vezes o jovem, perpetrador da violência, principalmente o jovem homem, né? Ele está querendo ser visível, que ele quer ser algo, ele quer ser algo. E o caminho dele é desrespeitar o outro. E aí, pior das hipóteses, aderir ao mundo do crime, e que fatalmente ele acaba preso ou morto. Entendeu? Não estou passando a mão na cabeça não. Eu estou dizendo que às vezes um olhar, que existe. E a gente teve na Baixada uma experiência em Paracambi, do André, e que reduziu, eu tabulei os números, teve um homicídio, que homicídio é patológico da sociedade, sempre vai acontecer crime e tal,
No ano que eu fiz dados do ISP, Instituto de Segurança Pública do Estado. Conseguiu praticamente 100% de absorção do pessoal. Teve vários programas, foram programas multissetoriais, entendeu? Foram várias pequenas coisas. Tinha o Campeões do Futuro de Esporte, tinha a Escola Vila Lobos. Fazendo integração. Escola Vila Lobos. E a população aderiu completamente. Aí falava, passava, tem filmagem disso, o pessoal passando com instrumento no meio da cidade, o pessoal passando kimono no meio da cidade, essas coisas. O Florescer, que era um programa com jovens em medidas socioeducativas, em que dava meio salário e os garotos cuidavam dos canteiros. Então, vários programas e sem dinheiro. Quer dizer, despegou a violência, né? No ano que eu tabulei, 2015... Caiu muito mesmo. Não, o período que eu tabulei foi de 2001 a 2008, quando ele foi prefeito. Sim. Em 2015... eu tabulei só os primeiros 6 meses. Já tinha tido 17 homicídios. Eu não sei quando terminou o ano, mas com certeza mais de 30. Eu quero fazer uma pergunta. A fórmula tem, tá vendo? Tudo bem. Eu acho que os municípios têm que assumir essa responsabilidade. É claro que há situações diferentes. Japeri tem uma outra conjuntura. Mas os locais que estão controlados pela bandidagem, pelo crime, a gente faz no entorno. A gente faz perto, entendeu? A gente tenta dar um jeito de fazer perto. Não tem como entrar sem tomar tiro. Vamos ser bem diretos. Não tem como entrar sem a polícia, sem botar a carne mais barata do mercado, que é o PM, que é colocado lá para tomar tiro. A gente faz perto. O que a gente vai fazendo igual, vai ocupando. Esse é o programa Municípios em Ação, entrevistando o Adriano Dias, ele que é o fundador da Concausa, né? Cultura de Direito. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial do Adriano Dias, ele que é o fundador da ONG Concausa, que é a cultura dos direitos. Bom, foi importante todas essas informações porque, Adriano, a gente só conhece a Concausa na televisão. Quando você aparece, está defendendo uma causa, quando tem alguma chacina, quando tem alguma coisa que a população nossa, ela não tem informação de qualidade, a gente sempre está falando isso, né, Mourão? Para poder, como é que eu faço? Como é que eu posso procurar meus direitos? Como é que eu posso me proteger? E o trabalhador, principalmente aqui da Baixada Fluminense, ele sai de madrugada. Muitas das vezes os filhos dele, as filhas dele, garota de 11 anos, hoje está se prostituindo, garota de 11 anos hoje já está com filhos, e o garoto não tem café para tomar, acaba sendo adotado por tudo aquilo que a sociedade condena, e as mães e os pais, quando tem, né? Com quem vai procurar? Quem vai orientar? Como é que vai fazer para ter essas mudanças? Então isso tudo é um contexto do qual eu fico muito feliz de você ter vindo aqui, dar informações, e isso vem a fortalecer, né, Mourão? Para que a população saiba que não está desassistida. Eu estava aqui pensando, nada disso podia acontecer, né? Não devia, né? Porque, por exemplo, um projeto como os CIEPs, né? Que a gente viu implantado, essa semana, sabe? Você estava junto comigo, né? Você estava junto comigo, você viu, provocando um parlamentar, um outro deputado. O que eu falei com ele? Nem foi combinado, né? Falei, deputado Serafim, vamos fazer uma audiência pública para debater as boas práticas do CIEP. Você esteve comigo lá na rádio, lá, que é aquele deputado do PSOL, lá na rádio, na Beco da Sardinha, né? Sim. Então... Não tem como resgatar, vamos procurar. Os CIEPs. Tá aí, rapaz, provado que dá certo, que foi uma maravilha. Por que parou? Né? Vamos restaurar ele, as estruturas estão aí. Eu fui outra certo. coisa, médico de família. Ainda não sei se vigora lá em Niterói, sabe? Foi o berço do médico de família no... Rapaz, sensacional, né? Uma equipe vai toda um mês. Isso resolve esse problema. Por mês. E diagnóstica, ver a condição sanitária. Eu tinha um grande amigo que saiu da Ilha do Governador, foi para lá, então ele me contava. Via a condição sanitária da casa, sabe, que até ajudava a comprar um tijolo, um vaso, melhorar a situação sanitária da casa, a água potável. Avaliava a questão da alimentação,
Rapaz, medicina preventiva, estudo de alta categoria. Isso é uma coisa positiva. É uma coisa interessante, mano. Esse. Agora tem outras coisas, rapaz, que são. A gente tá com a miséria. A gente concordou rapidamente aqui que uma das mães dessa situação terrível que o povo atravessa da violência é a miséria, né? É a miséria. Rapaz, olha só. Isso precisa acontecer alguma coisa, isso está demorando muito. O povo vai perder a paciência com esse negócio. Votaram nesse novo governo com ideias, achando que ia acontecer coisas favoráveis. Não aconteceram nada, nem falam no assunto. A gente aqui fala o tempo todo, sabe, Adriano? Nós trabalhamos na implantação dos restaurantes populares. Sim. Certo, cara? Pô, camarada, como é que aquilo parou? Voltou. A dignidade da alimentação da pessoa se bestializa. A fome, rapaz. Pô, se bestializa. Não, enlouquece. A fome enlouquece mesmo. É nitroglicerina para violência, rapaz, a fome. Olha só, a gente, pô, era uma coisa fina, né, rapaz? Aí vai mas porque dinheiro para droga tem, cachaça tem. Gente, a discussão não é essa. Só, tem que resolver o problema. Você que tem influência a grande liderança lá, do siciliano, presidente, quando dá uma conversada com ele, ô Siciliano, pô, vamos puxar aquele conversar com o novo governador, que parece que ele não tem muita clareza, não teve tempo, né? Acho que foi pego até de surpresa, essa eleição pegou ele mais de surpresa do que a gente. Porra, vamos centrar fogo nisso, vamos botar um restaurante popular em cada município do Mas estado. eu acho que esse é o momento, Mourão. Então, isso é fundamental, Adriano. As pessoas estão passando fome mesmo. Você sabe disso. Você é um cara que anda. Porra, isso é uma tristeza. Não tem argumento, rapaz. O cara está passando fome. Você, não faz isso, faz aquilo. Não tem como, né? Restaurantes populares. Outra coisa, Adriano. É uma tendência mundial. Você sabe que a tecnologia está avançando muito e tem umas vozes aí que dizem que nos próximos anos muitos dos empregos vão ser eliminados por conta do uso intensivo de inteligência artificial, Sim. internet das coisas, física quântica, bom. Não sei aonde. Aqui a gente precisa de trabalho, tem trabalho para fazer por 500 anos. Mas os caras sempre se aproveitam disso, né? Essas tecnologias sempre voltadas para aumentar o lucro, não para a qualidade de vida das pessoas. Isso é secundário para eles. Rapaz, a gente precisa de um projeto de renda mínima. O que é isso, né? O que é isso? Esse pessoal do Vale do Silício, diante dessa perspectiva de redução do emprego por conta do uso intensivo de novas automatização, automatização, eles estão sugerindo que os governos lá na América, o pessoal com aquele monte de cabeça... É Califórnia, né? Eles estabeleçam programas de renda mínima para fazer frente a essa coisa do desemprego que pode ser grande. Para que as pessoas tenham recurso para consumir, para comer, entendeu? Porque serviço de prevenção... E aqui é crítico, é uma coisa preventiva, aqui é crítico. É uma base de segurança. Olha só. Investir em segurança. Olha só. Não que não se deva investir. A gente, o PT, foi invenção do Fernando Henrique, né? O Bolsa Família. Sim. O PT usou intensamente e que com resultado... Juntou, né, vários programas, né? Juntou. O Gustavo Buarque, o Gustavo Buarque criou também aquele... Aí, Adriano, olha só, isso precisa ser implantado, rapaz. Olha só, é o fim da miséria. Você nunca vai dormir com fome. É que o Fidel Castro falava, pessoal, Cuba, isso aí. Aqui em Cuba ninguém dorme com fome. Ninguém dorme na rua e não dorme com fome. Acabou, não tem mais o que discutir. Isso que a gente precisa. Tem gente demais morando na rua aqui nesse país, rapaz. Tem. Pô, Renato fez uma matéria. E foi esvaziado as políticas públicas. Fez uma matéria de rua. Em Nova Iguaçu, agora nas eleições, e mostrava o restaurante, o galpão que era o restaurante popular, fechado. E do lado tem 200 pessoas morando na rua, Adriano. Não dá para entender, rapaz. Eu já como é que a gente meti briga de morador de rua no meio se parar, cara. Olha só. Acredita nisso? Olha só, se você tem uma renda, como é que é esse projeto? Você nasceu, emitiu a tua certidão de nascimento, você passa a receber. Você só vai perder quando morrer. Exato. Entendeu? A Itália agora
um governo popular assumiu, primeira era a proposta inicial de campanha, estabelecimento de uma renda familiar para toda a população. Eles começaram já a pagar, entendeu? O México tem um projeto desse, de em 10 anos dar $300 para cada mexicano. Independente, você pode viver daquilo, então você vai estudar, você você pode ter outro emprego, ganhar mais com o emprego que você conseguir, tal coisa. Mas ninguém passa fome, rapaz. Mas só cara, pra olha, concluir. só fechando. O garotinho teve um projeto desse, que era o cheque cidadão, né? Foi início disso, lembra? R$100. Só podia ser usado para compras. Ah, rapaz, um resultado extraordinário, sabe? Bate um papo com o nosso presidente. Primeiro, olha só, o restaurante popular. Falar com o governador, ele vai para o céu se ele fizer um negócio desse, Adriano. E não é caro isso. Outra coisa, uma renda mínima mesmo para todo mundo. A gente vai debater. Muito, mas é que... Adriano, esse acordo de informações tem que ser dividido em vários blocos do programa. Não, é importante. Adriano, eu queria que você sintetizasse. Olha, muito prazer, parabéns pelo que você faz. Tá, obrigado. Vamos trabalhar juntos se você quiser. Vamos toda ajuda possível. Conta aí com a gente, entendeu? Tem esse espaço aqui, esse canal aqui, tão bem feito pelo nosso jornalista ilustre. E a gente tá aí, rapaz, para fazer. Vamos melhorar isso. Você vai voltar, a gente vai fazer essas parcerias aqui no programa Município em Ação. Eu quero suas considerações finais, hein? Prazer, parabéns. Obrigado, Mourão. Bem, para finalizar, né, eu acho assim, a gente tem essa missão, é o momento não satanizar a política, não criminalizar a política. Eu acho que a gente deve sim procurar o presidente da Assembleia Legislativa atual, o deputado Deciliano, que é o nosso amigo, a pessoa que entende, procurar o governador e governador, tudo bem, importante investimento da Assembleia, comprar um helicóptero novo, mas também para segurança. Mas já foi provado, o governo Cabral teve 10 bilhões de desembolso para segurança e 7 bilhões para educação, a conta não fechou, entendeu? Olha a situação que a gente está, no final das contas, o policial está empurrando viatura, ele morrendo, sendo vítima, né? Então, procurar o governador, a gente tem que propor, a gente não tem que criticar. O problema é que a gente se atém à crítica, porque eu falar mal do Mourão vai dar mais curtidas. Mas eu apresento uma sugestão. Esse é o problema das oposições e dos movimentos sociais. A crítica pela crítica. A crítica pela crítica. Isso é bobagem. Então acho que é o momento da gente buscar os deputados, independente da tendência. O Renato esteve comigo lá, na Assembleia. Independente, né, da orientação partidária, ideológica. Nós conversamos com todos e vamos conversar com todos os parlamentares enquanto movimento, enquanto morador da Baixada. Eu quero soluções para o Rio de Janeiro e quero soluções para a Baixada. Não adianta ficar discutindo, se ele tem tal posição. Não, eu quero resultados. Então eu acho que esse é o ano da gente buscar resultado, torcer para dar certo. Tem que estar errado. Não. Compartilhar o que é bom, por isso que a Com Causa criou desde 2015 uma coisa chamada Coisas Boas da Baixada, que é simplesmente promover o que o outro faz de bom. O outro pode ser a roda cultural, pode ser o empresário que começou ali vendendo seu carrinho na porta e hoje tem a sua agência, ou que vendia picolé na rua, hoje tem uma rede de lanchonetes. Então as coisas boas da Baixada existem muitas, não existem só as tragédias. Então a gente é conselheiro muito forte disso, como o Dom Adriano falou. Então agradecer mais uma vez. E o telefone para contato quem está nos assistindo? Vamos lá, 98353-4778, 98353-4778, e o site da Concausa é concausa.net, é fácil de encontrar, concausa.net. Nosso portal de notícias é concausa.net/C3, concausa.net/C3 é o portal de notícias. E a gente em breve vai ter uma parceria forte aqui com o Município de Ação. E mais uma vez, muito obrigado e parabéns por estar colocando a Baixada aí nas ondas da internet, da TV, dos cabos do nosso Rio, Brasil e mundo. Tá ok. Nós chegamos ao final do programa Municípios em Ação. Agradecer a participação do Adriano Dias, ele que é o fundador da ONG Com Causa. E tenham todos aí um bom final de semana. Um abraço, até lá. Tchau.